Pronto. Vamos nós. Como é que estamos? Vamos ver quem é que já está aqui da nossa sessão técnica 2. Boa tarde. Boa tarde, Alan. Tudo bom? Só para fazer um teste. Estão me ouvindo bem aí, né? Aqui tá perfeito. Só beleza. esperando Que bom. o pessoal. Porque eu achando que tem pouca gente até dos apresentadores de agora. O pessoal deve estar chegando aí. Era para tomar uma aguinha aqui de uma sessão para outra. Foi o que deu para fazer aqui. Fala, Daniel. Oi, Eduardo, tudo bom? Como é que Tudo tá? tranquilo? Tudo bem aqui. Estamos de home office, mas hoje aqui na UFAM para poder garantir que o negócio vai funcionar direitinho. Tá certo. Bom vê-lo. Bom evento aí, boa coordenação aí. Eu acompanhei o de mestrado, eu acabei não tendo pergunta para fazer, mas agora eu vou tentar Não, prestar mais atenção. Daniel, vamos lá, Daniel, ajuda uma pergunta aí. Não, e assim, Agora... é legal porque os trabalhos de mestrado, geralmente você ainda consegue, os de doutorado dá mais trabalho de gerar as perguntas na hora. Tá bom, vou tentar te ajudar, pode deixar. Beleza, obrigadão, Daniel. Agora tem outro, já chegou. Temos o Vitor, temos o Alan, temos o Thiago. Deixa eu ver quem mais está na minha relação aqui. Deixa eu puxar aqui. Olá, Feitosa, boa tarde. Boa tarde. Vitor tá aí, né, Vitor? Pronto. Sim. Tá me escutando? Perfeito. O áudio tá bom? Tá tranquilo, perfeito. Obrigado. O Alan tá aí, que é o primeiro trabalho. O Thiago chegou, que é o segundo. O Vitor tá aqui, que é o terceiro. Falta o Eduardo, tá? Que é o quarto trabalho. E falta o Caio. O Eduardo tá aí já. Pronto, perfeito. Falta só o Caio. E o Caio estava na outra sessão, foi o primeiro que chegou na outra sessão. Perfeito. Tudo bem, pessoal? Tudo jóia aí, Eduardo? Como é que tá lá o minicurso?
Tá bombando, tá com 30 pessoas, acho que tá com bastante, né, cara? Pô, foi bom. O pico no CTDSEG foi 23. Na sessão da manhã do WTCG tinha 39, tava bem animadinho. Mas é porque, de fato, o público do CTD é diferente, né? Não, já é um trabalho final, então, de fato, não é uma sala muito cheia. Mas eu gostei. Eu fiquei com medo de ficarem só os 5 que iam apresentar e não ter mais ninguém. Mas foi tranquilo. Nossa. Talvez eu tenha que voltar rapidinho ali só, Feitosa. Não, tranquilo. Tá, só assim, a princípio... Tá, não, tranquilo. A princípio, a gente deve conversar de fato só lá para as 15h50. Né? Então, acho que até lá tá tranquilo. Eu deixei na mão do Santinho, mas ele não me responde. Eu não sei o que aconteceu, cara. Tem que ligar para ele. Tá, mas não, tá tranquilo. Aqui é só a gente fazer aquela abertura rápida agora e aí começar a exibir os vídeos e aí lá para as 15h50 a gente volta a conversar para tirar as dúvidas. No meu aqui são 14h56. Na realidade, 13h56. A gente vai tentar manter o horário, né? E pronto. O PDF está no site, Feitosa? Eu acho que o PDF estava. Quando tu falou, eu fiquei na dúvida, ó. Não achei. Não, minto, não estava. Não estava porque lembra que eu fui o único que não compartilhei com o Fábio o PDF. Acho que foi isso. Eu acho que não estava ontem. Hoje eu confesso que eu não chequei. No site não, eu não sei se na programação, dentro do evento aqui tá, mas eu acho que não. Da apresentação, PDF da apresentação? Tu tá falando do artigo, né, Eduardo? Sim. Não, é o PDF do paper, né? Não, acho que não, porque eu de fato fui eu que não compartilhei com o Fábio. Eu falei para ele que estava tudo certo, mas não compartilhei para ele a pasta com tanto o PDF final quanto tanto com o termo de sessão. Aí eu fiz isso ontem no fim da tarde, então isso acho que não tá na página mesmo não. Tá o da apresentação, esse tá, que a gente fez esse eu vi lá. o upload. Esse tá lá. O Santinho acho que apareceu. Quem vai coordenar é a Milena da Softiza? Isso, eu mesma. Pronto. Tranquilo, Milena, obrigado. Eu tava com o Paulo na outra sessão. Tranquilo. Tá perfeito. Vamos ser pontuais, vamos começar no horário, a gente deixa gravando aí o pessoal vai entrando sem problema nenhum. Olha, o Marcos Botacin está aí, vai fazer várias perguntas para vocês, tá? Digo logo. Nem quer falar comigo ele agora, tá vendo? Deixa ele. Tá sem mic? Então você faça sua pergunta já no chat, viu, Marcos? Não me venha dizer que não vai perguntar porque não tem microfone, não. Então faça a pergunta no chat. Não, pronto, chegou o Caio, que era o nosso último apresentador que estava faltando. Pronto.
Pronto, aqui no meu relógio são 14 horas, então a gente vai iniciar a sessão 2 do 6º concurso de tese e dissertações, né, o CTD, do 20º Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais, o SBSEG. Tá? Essa sessão agora a gente vai ter a apresentação de 5 trabalhos de doutorado. Na sessão anterior tivemos 5 trabalhos de mestrado, agora os 5 trabalhos de doutorado. Por ser um evento virtual esse ano, devido à pandemia da Covid-19, a gente montou um esquema onde a gente vai primeiro fazer a apresentação dos 5 vídeos, né? Então 10 minutos de apresentação para cada autor, e aí ao final da exibição dos 5 vídeos, a gente entra numa sessão para fazer perguntas e respostas, tá bom? Vou pedir para que todo mundo mantenha o seu microfone mutado, para que a gente consiga ouvir bem as apresentações dos trabalhos. E aí, para começar, então, a gente vai ter o primeiro trabalho, que é intitulado System Identification Attacks, Model-Based Offensives and Countermeasures in Networked Control Systems, do Alain de Sá, do Luiz Fernando Rust da Costa do Carmo e do Rafael Machado. Posso compartilhar, então? Pode compartilhar. Estão vendo? Perfeito, Milena. Milena, não está saindo o som da apresentação. Não tá saindo? Tá, só um instante. Não, tranquilo. Vou voltar aqui. Perfeito. Não, aconteceu a mesma coisa na outra sessão também. O primeiro vídeo não vai. depois encaixa perfeitamente, depois vai. Tá, eu vou dar play e tu me confirma se foi, tá bom? Ok, perfeito. Olá, meu nome é Alan. Nesse vídeo eu apresentarei minha Oi? tese de doutorado, Perfeito. System Identification Attacks, Model-Based Offensives and Countermeasures in Networked Control Systems. A apresentação passará pelos seguintes tópicos. Primeiro, a introdução, depois falei sobre ataques de identificação de sistemas e ofensivas baseados em modelos, em seguida sobre as contramedidas desenvolvidas e, por fim, as conclusões. O escopo desse trabalho está na segurança cibernética de sistemas de controle em rede, ou NCS, que são sistemas constituídos por uma planta física, um controlador digital e uma rede de comunicação que interconecta os 2 dispositivos. Esse sistema é amplamente utilizado na indústria e em infraestruturas críticas por proporcionar melhores capacidades operacionais e gerenciais e reduzir custos. No entanto, esses sistemas também expõem sistemas físicos a novas ameaças típicas do domínio cibernético. Nesse contexto, a literatura sobre teoria de controle mostra que ataques furtivos e baseados em modelos podem ser construídos com base em um conhecimento acurado sobre os modelos do NCS. No entanto, a literatura ela não explora ataques destinados a revelar estes modelos. Então, essa tese ela tem 3 objetivos. O primeiro é estudar ataques que revelem as informações sobre o NCS, ou seja, ataques de identificação de sistemas. O segundo objetivo é estudar ataques furtivos e baseados em modelos. E o terceiro objetivo é, com base no conhecimento adquirido nos objetivos 1 e 2, desenvolver contramedidas capazes de mitigar os ataques e ao mesmo tempo cumprir os requisitos de controle da planta. Então a primeira contribuição dessa tese está na proposição de uma taxonomia que apoia a discussão sobre a relação de ataques de identificação de sistemas e ofensivas baseados em modelos. Os ataques de identificação de sistemas estão destacados em laranja nesse quadro, e a gente pode observar que eles permitem a execução de ataques mais complexos, as ofensivas baseadas em modelos que estão envolvidas em vermelho, as quais, pelos requisitos apresentados, demandam um conhecimento sobre o sistema atacado, e é isso que os ataques de identificação de sistemas são capazes de prover. Primeiro vamos falar dos 2 ataques de identificação de sistemas propostos. O primeiro ataque é o ataque passivo de identificação de sistemas, onde o atacante, para obter a função de transferência linear invariante no tempo de um controlador ou de uma planta, ele não interfere no sistema.
Ele apenas captura os sinais de entrada e saída dos dispositivos e então estima os coeficientes dessa função de transferência utilizando uma meta-heurística bioinspirada, o Backtracking Search Optimization Algorithm, BSA, minimizando uma função de aptidão que compara o sinal colhido no sistema real com a saída de um modelo estimado. A gente pode ver que esta abordagem é capaz de prover modelos bem acurados, como é mostrado nesse exemplo de resultado, onde a gente inclusive introduz perdas de amostras do ponto de vista do atacante, e mesmo com 20% de perda de amostras, os coeficientes estimados no motor DC se aproximam dos coeficientes do sistema real. A gente pode também verificar que a resposta do modelo estimado e do modelo real no domínio do tempo convergem, demonstrando a acurácia desse tipo de ataque. O segundo ataque é o ataque ativo de identificação de sistemas, onde agora o atacante, para obter a função linear invariante no tempo que descreve o NCS atacado, ele injeta então um sinal de ataque, ele interfere no sistema injetando um sinal ADK na primeira etapa, ele injeta um sinal de impulso, depois ele colhe no sistema, faz o eavesdropping da resposta do sistema em função da injeção do sinal ADK, depois ele executa uma meta-heurística bioinspirada, BSA, ou a otimização por enxame de partículas, para minimizar uma função de aptidão que compara a resposta do sistema real, em função da injeção do sinal de ataque, com a resposta de um modelo estimado. A gente pode observar que esse tipo de ataque aqui, ele também apresenta uma boa acurácia. Nesse caso, avaliamos o ataque também com a injeção de ruído no sistema, e o módulo do erro do modelo estimado, ele tende a zero mesmo quando a gente aumenta esse ruído no sistema, o que demonstra a acurácia do ataque mesmo em condições que há ruído no sistema. Agora vamos falar sobre as ofensivas baseadas em modelos. Os dois primeiros ataques baseados em modelos estudados na tese são ataques de injeção de dados. O primeiro aqui apresentado é o SD Controlled Data Injection. Esse ataque, caracterizado nessa tese, usa o modelo do NCS aprendido pelo ataque de identificação de sistemas para desenvolver uma função de ataque MDZ, que é executada por um man in the middle, para provocar efeitos físicos nocivos e sutis na planta. Os resultados aqui apresentados mostram que a operação conjunta desse ataque com o ataque ativo de identificação de sistemas é capaz de provocar efeitos sutis e nocivos à planta, como o overshoot aqui apresentado, causado na velocidade de um motor DC, por exemplo. O segundo ataque é o Covert Misappropriation. Nesse caso, a arquitetura de man in the middle proposta por Smith usa o conhecimento sobre o modelo da planta para tornar o ataque furtivo do ponto de vista dos dados de realimentação que chegam para o controlador. Nós avaliamos a arquitetura de Smith em uma operação conjunta com ataque passivo de identificação de sistemas. Os resultados de simulação aqui apresentados sobre um ataque a um reator nuclear mostram que a operação conjunta com ataque passivo de identificação de sistemas é capaz de prejudicar o desempenho da planta e, ao mesmo tempo, tornar o ataque imperceptível do ponto de vista dos sinais que chegam ao controlador. O terceiro ataque é o ataque SD Controlled Data Loss, que tem por objetivo degradar o serviço da planta através da perda controlada de pacotes, e para isso então ele precisa encontrar uma sequência de pacotes que ele precisa derrubar no sinal de controle, e essa sequência então ele é aqui definida por WFW, e uma sequência de pacotes que ele precisa derrubar nos sinais de realimentação, sequência essa definida por WFB. Essas duas palavras elas então são encontradas por meio de uma meta-heurística, o BSA, que então minimiza uma função de aptidão descrita aqui, f de j, que contém atributos de um sinal que se deseja na saída da planta. No caso aqui, essa função ela descreve um overshoot na saída da planta. A gente verifica então aqui os resultados da operação conjunta desse ataque com ataque passivo de identificação de sistemas, onde o atacante consegue encontrar palavras WFW, WFB que definem sequências de pacotes a serem perdidos e que causam de fato o overshoot de 50% desejado na planta, ataque esse que foi implementado inclusive em um sistema de controle com equipamentos reais. Com isso vamos falar então agora das duas contramedidas desenvolvidas. A primeira contramedida visa mitigar ataques de identificação de sistemas em situações em que o atacante tem acesso aos dados da malha de controle. Para isso, desenvolvemos uma estratégia de controle chaveado que visa atender simultaneamente a dois objetivos. O primeiro é dificultar o aprendizado do modelo e o segundo é cumprir os requisitos de controle da planta. O controlador, então, chaveia entre diferentes funções de controle, utilizando como regra de chaveamento uma cadeia de Markov onde as probabilidades de chaveamento são definidas pela função de distribuição de probabilidade aqui apresentada.
Os parâmetros A e B da função de distribuição de probabilidade são ajustados para atender aos dois objetivos enunciados. As simulações que apresentamos aqui em um sistema de controle de motor DC mostram que as informações aprendidas sobre o modelo do motor, os polos e zeros em preto, são difusos, prejudicando o ataque de identificação de sistemas. Ao mesmo tempo, é possível observar que o desempenho do sistema proposto no controle do motor DC, a área destacada na figura, se aproxima do desempenho desejado, que é a curva em vermelho, atendendo aos requisitos de controle. A segunda contramedida visa identificar a função de ataque MDZ executada por um man-in-the-middle durante uma injeção controlada de dados no NCS. Para excitar a função de ataque e produzir as informações necessárias para a identificação, adicione-se aos dados transmitidos, nesse caso pelo sensor, um ruído gaussiano W de K. O receptor, aqui no caso o controlador, ao receber os dados, executa o algoritmo de identificação e cancela o ruído introduzido no sistema. O algoritmo de identificação de ataque primeiro emprega a técnica Noise Impulse Integration, proposta na tese e inspirada na técnica de integração de pulsos radar, a fim de revelar a resposta ao impulso do sistema sob ataque e melhorar a acurácia da identificação. Em seguida, uma meta-heurística, o BSA, estima os coeficientes da função de ataque. Os resultados mostram, primeiramente, que a técnica Noise Impulse Integration é capaz de revelar a resposta ao impulso do sistema sob ataque e que o algoritmo completo é capaz de estimar com acurácia os coeficientes da função de ataque, como no exemplo de alfa 0, aqui apresentado, principalmente quando a técnica NII é empregada. Vamos então às conclusões do trabalho. Neste trabalho, propomos uma taxonomia sobre ataques de identificação de sistemas e ofensivas baseadas em modelo. Propomos 2 ataques de identificação de sistemas, o ativo e o passivo, os quais são avaliados em operações conjuntas com 3 ofensivas baseadas em modelo, o SD Control e Data Injection, caracterizado nesta tese, o Covert Misappropriation, proposto por Smith, e o SD Control e Data Loss, proposto nessa tese, o qual causa perda inteligente e seletiva de pacotes. Vimos que os ataques de identificação de sistemas são capazes de apoiar o desenvolvimento de ataques acurados e furtivos em NCS, e por fim propomos 2 contramedidas, um controle chaveado para mitigar ataques de identificação de sistemas e um mecanismo para identificação de ataques de injeção controlada de dados no NCS, o qual apresenta elevada acurácia, especialmente quando a técnica Noise Impulse Integration, aqui proposta, é empregada. Essa tese resultou na publicação de artigos em periódicos e conferências, um prêmio em conferência internacional, uma demonstração em conferência internacional e a formalização de uma parceria internacional entre o Inmetro e a Universidade de Brecha. Agradeço a atenção e estou disponível para perguntas. Perfeito, muito bom trabalho do Alan. Agora vamos para o segundo trabalho da sessão, que é intitulado... Cadê? Achei aqui. Functional Based Mobile Application Recommendation Systems with Security and Privacy Awares, do Tiago Rocha, do Eduardo Souto e do Khalil El Karhatib, é isso? Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Tiago Rocha e sou trabalho da tese de doutorado que foi feito em conjunto com o meu orientador Eduardo Souto, da Universidade Federal do Amazonas. E é um sistema de recomendação de aplicativos para dispositivos móveis com base na funcionalidade, consciência de segurança e privacidade. A motivação do desenvolvimento desse trabalho é que agora, né, nos últimos anos, teve um grande crescimento na utilização de dispositivos móveis, né? Hoje em dia todo mundo possui pelo menos um dispositivo. E esses dispositivos são utilizados para executar tarefas do dia a dia, que antes eram feitas de forma manual, como o pagamento de contas no banco, né? E essa popularidade também chamou a atenção de desenvolvedores maliciosos, que começaram a desenvolver aplicativos para ter algum tipo de vantagem, ganho pessoal, ganho financeiro, até e roubo de informações sensíveis, né? E tudo isso chamou a atenção da academia e da indústria e começaram a ser feitas abordagens para a detecção desses aplicativos, né? Classificar eles em malignos ou benignos. Acontece que para o usuário final não é suficiente que ele veja se o aplicativo é benigno ou não.
O usuário ele precisa de uma recomendação de um aplicativo para ele executar aquela tarefa que ele não vai poder fazer porque o aplicativo que ele instalou é malicioso. E essas sugestões são recebidas através do sistema de recomendação, né? Com isso, foi feito um levantamento do sistema de recomendação que tem algum tipo de ciência de segurança. Tá? E esses trabalhos foram divididos em duas categorias. A primeira são as categorias que recomendam apenas permissões. Tá? Permissão dentro do sistema operacional Android é a principal característica de segurança. É através dela que o aplicativo diz quais são as funcionalidades que ele pode fazer. Por exemplo, um aplicativo que acessa a internet precisa ter essa permissão no arquivo Android Manifest, que é um arquivo de configuração do Android. Tá? E quais são as principais características dessa categoria? Sugerem apenas permissões, né? E modificam o dispositivo ou usam crowdsourcing. Tá? Como exemplo, vocês têm o HackDroid, o APRec e o PermSecure. A segunda categoria, que é o foco do trabalho, são as abordagens que recomendam a instalação de aplicativos. Tá? Em comum, elas avaliam a segurança apenas através das permissões, não removem aplicativos suspeitos, e as sugestões são baseadas na categoria da Play Store. Como exemplos, tem o TrollAdvisor, o RSPSA e o SPA. Foi feito um estudo dessas abordagens e esses problemas foram identificados. Primeiro, as abordagens que avaliam segurança e privacidade verificam apenas permissões. Tá? Já existem estudos que mostram que não é suficiente, é importante, porém não é suficiente. Segundo, a maioria dos usuários não entende como o sistema de permissões funciona e também existe problema de overpermission, que é quando o aplicativo ele usa mais permissão do que ele precisa. O terceiro problema é que os usuários não sabem quais dados sensíveis estão sendo coletados pelos aplicativos e por que eles estão sendo coletados. E, por fim, a maioria dos sistemas de recomendação não sugere os apps baseados na funcionalidade. Tá? Eles usam a categorização da Play Store. Tá? E como eu mostro aqui nesses exemplos, com o Waze e com o Facebook, nem sempre os aplicativos que a Play Store recomenda possuem a mesma funcionalidade. Por exemplo, aqui o Waze está recomendando o Yahoo Mail, né? E aqui já do lado do Facebook está recomendando os outros aplicativos que foram desenvolvidos pelo Facebook, né? Ao invés de recomendar, por exemplo, uma outra rede social, né? Isso mostra que a Play Store ela leva em consideração outros aspectos, como, por exemplo, quem desenvolveu o aplicativo. Com isso, o objetivo desse trabalho propõe um sistema de recomendação de aplicativos para dispositivos móveis, baseado na funcionalidade com ciência de segurança e privacidade. Tá? O sistema é capaz de avaliar um aplicativo, classificar ele como maligno ou benigno antes que uma recomendação seja feita. Tá? Ele também aplica uma técnica de extração de tópicos nas descrições para sugerir apenas aplicativos com a mesma funcionalidade. Além disso, o sistema analisa as informações que o aplicativo coleta e calcula métricas para construir um resumo para os usuários, para eles entenderem o que realmente está acontecendo. Isso aqui é uma visão geral da arquitetura, né? Recebe como entrada um aplicativo ou uma URL, né? A partir daí é a primeira fase da extração de características, onde são obtidas características da loja, com o número de downloads. Também são extraídas permissões e chamadas de API. A segunda fase é a fase de classificação, onde a aplicação sendo avaliada é maligna ou benigna, né? E, por fim, o modelo de recomendação. Né? Primeiro, calculado o score de funcionalidade, onde são obtidas as aplicações similares à aplicação que está sendo avaliada. Aqui é aplicada uma técnica de extração de tópicos chamada Latent Delect Allocation, ou LDA. A partir daí, com esse conjunto de aplicações similares, são calculados os scores de privacidade, popularidade e usabilidade. E, por fim, é feito um mapeamento dos predicados lógicos, que é um mapeamento entre as características para criar frases para que o usuário realmente entenda o que está acontecendo. Os resultados foram feitos avaliações quantitativas e qualitativas. As quantitativas foi avaliado qual seria o melhor modelo de aprendizagem de máquina a ser utilizado. Né? Aqui os resultados, o que teve o melhor F1 score foi o J48, por isso ele foi adicionado no protótipo. E também foi avaliado qual seria o número de tópicos ideal para ser aplicado no LDA. Tá? E aqui foi utilizado o coeficiente Coherence Score, tá? O score de coerência, e o número identificado foi 10. Na avaliação qualitativa,
O protótipo ele foi comparado com outros frameworks. Tá? Aqui eu vou mostrar só uma comparação por causa do tempo, né? Comparando ele com a RSPSA. O aplicativo que foi comparado aqui foi o SpamGuard. Tá? É um aplicativo que diz ter o objetivo de ser um bloqueador de spam, mas na verdade ele é um malware que rouba informação. Tá? O RSPSA ele recomendou 3 aplicativos da mesma categoria do SpamGuard na Play Store. O Shodown PDF Reader, o Business Scanner e o Password Safe. Né? Acontece que nenhum deles tem o mesmo objetivo do SpamGuard. O Shodown PDF Reader é um leitor de PDF, o Business Scanner é um calendário e o Password Safe um gerenciador de senhas. Já o sistema proposto, ele recomendou 3 aplicativos que possuem o mesmo objetivo, que é o CN bloqueador de spam. O e-mail Spam Filter, o e-mail Fast Secure, o e-mail for Outlook e o Microsoft Outlook. Tá? Isso aqui é como seria o resultado final do relatório para o usuário do protótipo, tá? Mostrando o nome do aplicativo que está sendo recomendado, né? A categoria, o desenvolvedor, os scores e o mapeamento de predicados lógicos para ele realmente entender o que está acontecendo no dispositivo móvel dele. E apesar do aplicativo que está sendo recomendado ser considerado, classificado como seguro, ele pode ter problemas de privacidade. Quando isso acontecer, o mapeamento a frase vai estar em vermelho destacada para o usuário. Por exemplo, o e-mail Spam Filter, ele acessa o e-mail. Né? Então, o usuário vai poder ver essa informação e decidir o que ele vai fazer. Um outro teste foi feito com o Google Play para ver a categorização, né? As categorias que o Google Play tem e as apps que são recomendadas por ele. Tá? Foi feito um teste com o Viber, né? Eu fiz uma pesquisa pelo Viber na Play Store e olhei os aplicativos que são recomendados como similares, né? Lá aparecia o Imo Free Video Call e o Imo Beta Free Call, que são aplicativos da mesma desenvolvedora, e esse Mail RU, que é um app de e-mail, né? Que não tem muito a ver com o Viber. Já o sistema proposto recomendou o Telegram Messenger e o Go SMS Pro, que são 3 aplicativos de mensagem. Né? Foi pego na aplicação do LDA, né, para extração dos tópicos, né, foi feito um estudo dos tópicos que foram extraídos dentro da categoria de comunicação, né, e foi visto que existem tópicos que poderiam ser categorias diferentes. Tá? Dos 10 tópicos, eu separei 4 aqui para mostrar. Por exemplo, o tópico 4, ele poderia ser uma categoria de aplicativos de e-mail. O tópico 1 poderia ser uma categoria de aplicativos que mandam mensagem, SMS. O tópico 6 poderia ser de aplicativos que fazem ligação de VoIP. Enquanto que o tópico 9 poderia ser de aplicativos que enviam e-mail e usam algum tipo de segurança, algum tipo de encriptação. Tá? E já finalizando com publicações, a gente teve um journal aceito esse ano no Computers and Security, né? Trabalhos derivados também, a gente teve o journal aceito ano passado no JSN e também teve uma publicação aqui do SBSEC no ano passado. É isso, obrigado pessoal. Perguntas? Perfeito. Vamos então ver agora o vídeo do terceiro trabalho, que é a Study on Approximate Matching for Similarity Research. Vou deixar o resto para lá, que é do Vitor Hugo Moya e do Marco Aurélio Amaral Henrique, todos da Unicamp. Olá a todos, meu nome é Vitor e hoje eu vou fazer uma breve apresentação dos resultados que eu obtive no meu doutorado sob a supervisão do professor Marco Aurélio. O título da minha tese é um estudo sobre Approximate Matching para busca de similaridade, técnicas, limitações e melhorias para investigações forenses. Um dos grandes problemas enfrentados pelos peritos é a grande quantidade de dados que são encontrados mesmo em investigações mais simples e tem que ser analisada num curto período de tempo. Para isso, muitos peritos adotam alguns métodos, como a filtragem por arquivos conhecidos, que é um método de pré-processamento, um método automático, para tornar o processo mais eficiente. Nesse método, o perito normalmente utiliza uma lista de referência com vários objetos que ele quer verificar a existência desses objetos na mídia sobre análise. Para isso, normalmente são utilizadas funções de hash, MD5, SHA-1, SHA-2, enfim. Mas nesse contexto, essas funções tem uma limitação que é relacionada
a identificação de arquivos similares, porque se você alterar um único bit no objeto, o seu hash vai ser completamente diferente e vai impedir a correlação com o objeto original. Dessa forma, foram propostas na literatura as funções de Approximate Matching, que têm o objetivo de identificar similaridade entre objetos. Da mesma forma que as funções hash, as funções de Approximate Matching também criam uma representação compacta para os objetos, chamada de digest, e quando você compara dois digests, você tem um resultado, um score, que é referente ao nível de similaridade entre os objetos comparados. Apesar de existirem várias funções na literatura que implementam esses conceitos de Approximate Matching, nenhuma delas satisfaz os principais requisitos da área, que é o tempo relacionado à criação e comparação dos digests, precisão em encontrar arquivos similares e a questão do espaço, de você ter pequenos digests, né? Quanto menor, melhor. O meu estudo, o meu doutorado, ele buscou alternativas para poder mitigar as atuais limitações da área. Nós podemos dividir as nossas contribuições em 3 partes. A primeira, que é relacionada ao estudo e avaliação das soluções atuais. A segunda, relacionada a propostas de novas soluções de Approximate Matching, até melhorias em soluções existentes. E a terceira, onde nós implementamos as funções de Approximate Matching em outras áreas que não seja forense. Nessa apresentação, eu vou focar em apenas 3 das nossas contribuições. As demais podem ser encontradas na nossa tese. E eu vou começar falando da primeira, que é relacionada ao processo de criação do digest. Nós notamos que várias ferramentas, elas produzem muitos resultados falsos positivos. Então, comparações que a ferramenta diz ser similar, mas quando você vai inspecionar, não tem uma similaridade aparente. Estudando um pouco mais a fundo esse assunto, nós descobrimos que a razão desses falsos positivos é devido aos blocos comuns. Esses blocos comuns são sequências de bytes que são encontradas em determinados objetos que acabam se repetindo em vários outros do mesmo tipo, até em tipos diferentes. Então, nesse slide, nós trazemos um exemplo de um bloco que é encontrado em arquivos do tipo doc. Então, todo arquivo tipo doc tem esse bloco em comum ou uma variação dele. E esse tipo de informação não agrega muito em investigações, pode acabar mais atrapalhando do que ajudando as investigações, por conta dos falsos positivos que acaba tendo. Dessa forma, a nossa primeira contribuição foi uma forma de filtrar e remover esses blocos dos digests. Para isso, nós desenvolvemos o NCF SD-Hash, que é uma ferramenta baseada no SD-Hash, que é uma das principais ferramentas de Approximate Matching da área, onde nós utilizamos o próprio processo de criação dos digests do SD-Hash para poder identificar e remover os blocos comuns. Então, para isso, nós utilizamos uma base de dados que nós construímos anteriormente, onde nós temos mapeado nessa base de dados vários blocos comuns de diversos objetos de diversos tipos, de forma a que quando nós formos criar o digest de um objeto com a nossa ferramenta, essa base de dados é consultada e os blocos comuns removidos, de forma a ter o menor impacto possível de blocos comuns no digest final. Os nossos resultados mostraram que, quando nós removemos esses blocos comuns, o número de comparações de matches chegamos a reduções de até 79%. E isso acabou aumentando muito a precisão das investigações. Então, em alguns casos, a precisão passou de 30% foi para 70% utilizando a nossa ferramenta. Bom, a segunda contribuição que nós vamos discutir nessa apresentação é relacionada à comparação dos digests. Continuando em cima do próprio SD-Hash, nós identificamos que a função de comparação, né, entre objetos, ela vai retornar um score, um valor, e esse valor ele é bastante difícil você interpretar, separar e até priorizar resultados com base nele, porque o SD-Hash adota uma faixa de valores, então não é tão simples assim a sua interpretação, além de ter outras limitações, como ele não diferencia tipos de similaridade. Então, se você tiver 2 objetos que se parecem um com o outro, ou um caso de similaridade onde você tem um objeto que está embutido no outro, ele trata como se fosse um único caso.
e também não funciona muito bem para objetos pequenos. Então, nós alteramos a função de comparação do sthash de forma com que ela fosse mais fácil para ser interpretada. Então, nessa nossa versão, nós adotamos uma forma de porcentagem. A nova função também separasse o tipo de similaridade dos objetos e também fosse o mais próximo do valor de similaridade real dos objetos e também não tivesse essa deficiência em relação ao tamanho de objeto. Para isso, nós utilizamos a similaridade de Jacquard e implementamos uma nova função chamada de Jacquard SDHash ou JSDHash. E aqui nesse slide a gente está mostrando um dos nossos resultados, onde nós comparamos a versão original do SDHash com a versão proposta pela gente. Então aqui nós estamos avaliando o recall das ferramentas, né, ou seja, a quantidade de itens que eles conseguem encontrar similares, a precisão, que é relacionado à quantidade de acertos da ferramenta, e o diff, que é uma métrica que nós criamos para nos dizer o quão próximo o resultado da ferramenta está da similaridade real. Então é apenas uma diferença entre o score da ferramenta e a similaridade real dos objetos. Então quando a gente tem várias comparações, a gente só faz uma média dessa diferença. E vale ressaltar que quanto menor esse valor, melhor. Ele está mais próximo da realidade. Então, comparando a nossa versão, pegando um caso específico, né, nós temos um recall, um aumento bem leve do recall, né, de 89 para 90,91, e a precisão acabou se mantendo a mesma. Só que a diferença e a vantagem é em relação ao diff, que acabou tendo uma redução de 63%. Então, ele está muito mais próximo, a nossa ferramenta está bem mais próximo de produzir um resultado que seja mais próximo da realidade do que o próprio SDHash, mostrando assim a sua eficiência. E a última contribuição que nós vamos apresentar hoje é a aplicação das funções de Approximate Matching em outras áreas. Nesse caso, a gente criou uma estratégia para implementar as funções de Approximate Matching no campo das impressões digitais. Então, se você tiver uma base de dados cheia de impressões digitais e quiser localizar uma impressão digital de forma rápida, então nós desenvolvemos uma estratégia para fazer esse processo. Essa estratégia nós batizamos de MCC-HBFT, onde o HBFT é uma ferramenta da área de Approximate Matching e o MCC é uma forma de codificação, de representação de impressões digitais, estado da arte. Então aqui temos basicamente o desenho da nossa ferramenta. Ela é basicamente uma árvore de filtros de Bloom, então nós inserimos todas as impressões digitais da base de dados nela e depois, para encontrar um item similar, é só a gente percorrer essa árvore. Eu não vou entrar em detalhes dado por conta do nosso tempo, mas aqui estão alguns resultados, que é uma comparação do nosso método com o do estado da arte, que é o MCC-LSH. Então a gente tem a taxa de erro no eixo Y e no eixo X a taxa de penetração da base de dados, ou seja, quanto da base que a gente está vasculhando, procurando ali para poder encontrar os itens. Então 100 seria 100% da base. Então vejam que a nossa estratégia acaba tendo uma vantagem em relação da literatura, porque nós chegamos com um erro zero por volta de uma taxa de penetração de 40 e poucos %, enquanto a literatura precisa de 100%, mostrando a superioridade da nossa ferramenta em relação ao método da literatura nesse cenário. Bom, terminando a apresentação, então hoje nós fizemos uma apresentação breve das funções de Approximate Matching como candidatos à busca de similaridade, mostrando algumas das nossas contribuições para mitigar as limitações atuais e até outras áreas que podemos empregar essas funções de Approximate Matching, que no caso foi impressões digitais. Bom, gostaria de agradecer a atenção de todos. Obrigado. Obrigado, Vitor. Vamos então dar para o quarto trabalho da sessão, que é Towards Reliable Intrusion Detection in High Speed Networks, do Eduardo Viegas e do Altair Santin, ambos da PUC do Paraná. Me avisa se estiver daí transmitindo, tá bom? Foi? Tá sem som, Milena.
Tá, eu já vou. Bem-vindos, eu sou o Caio, esse é o meu trabalho. Não é esse Começou. também. Security Hardware Intrinsic É que não é Authentication. esse artigo. Ah, não, é esse? Ah, é verdade. Esse É verdade, aqui, né? esse é o último. Isso. Perdão. E eu vou apresentar o resultado do meu trabalho de doutorado, intitulado Towards Reliable Intrusion Detection in High Speed Networks. Eu fui orientado pelo professor Dr. Altair Santin, no PPGIA da PUC-Paraná. Atualmente, os operadores de rede precisam de abordagens ou ferramentas que permitam não só a medição do tráfego, mas também a análise do tráfego em redes de alta velocidade. De modo geral, quando a gente considera um pouco os trabalhos relacionados à literatura, os autores utilizam técnicas de aprendizagem de máquina para fazer esse tipo de detecção, seja de intrusão ou de alguma atividade da rede. Tipicamente, essas técnicas de aprendizagem de máquina são efetuadas utilizando um processo de 2 etapas, treinamento e teste. O treinamento obtém o modelo e o teste avalia o modelo e espera que aquela acurácia vai ser obtida em produção. O principal problema é que o comportamento do tráfego da rede muda de modo diário ou periódico. De modo geral, novos ataques são descobertos e novos serviços são providos na rede. Isso demanda com que o modelo de aprendizagem de máquina seja atualizado ao longo do tempo. Técnicas baseadas em aprendizagem de máquina foram amplamente utilizadas na literatura e continuam sendo amplamente utilizadas. De modo geral, as técnicas na literatura reportam modelos com uma alta taxa de acurácia, mas, por outro lado, utilizam, de modo geral, datasets ou não realistas ou antigos, como o KDD99. E pouco trabalho foi feito até então questionando a aplicabilidade, de fato, desses resultados obtidos. Isso faz com que, de modo geral, essas técnicas continuem sendo um mero tópico de pesquisa. Sendo assim, o objetivo principal do meu trabalho de doutorado foi prover o que nós denominamos como um modelo de detecção de intrusão confiável. O modelo de detecção de intrusão confiável, ele visa prover 6 principais características: capaz de operar em redes de alta velocidade, tratar a falta de capacidade de generalização dos modelos, permitir uma confiabilidade quando o modelo está classificando eventos não conhecidos, prover uma certa resiliência a ataques do adversário, ou seja, quando o atacante tenta evadir o mecanismo de detecção, prover também a classificação durante os eventos ao longo do tempo, ou seja, à medida que os eventos na rede mudam de comportamento, o trabalho visa prover essa confiança ao longo do tempo, mesmo em face a novos eventos, e também permitir uma atualização confiável, considerando as características dos ambientes de produção em face a mudanças de comportamento ao longo do tempo. Para isso, o meu trabalho de doutorado, ele explora as características não só de algoritmos de batch tradicional, ou seja, as técnicas padrão da literatura de machine learning, mas também as técnicas de stream learning, que permitem a atualização incremental dos modelos. Bom, para isso, o meu trabalho ele focou em 2 principais frentes. A primeira frente, que é denominada batch learning, ela foca, primeiro, em prover modelos que a gente denomina como capazes de generalizar o comportamento, ou seja, independentemente do comportamento atual do ambiente, ele consegue gerar um modelo genérico suficiente para entender pequenas variações no tráfego ao longo do tempo. O batch também, a gente propôs uma técnica para prover classificações confiáveis, mesmo que um comportamento novo seja encontrado pelo modelo, a gente consegue tratar esse tipo de novo comportamento, seja avaliando a confiança do classificador, ou determinando se aquele evento é ou não um possível erro no nosso sistema. Por outro lado, a gente também aborda técnicas de stream learning para detecção de intrusão. Nesse primeiro contexto, a gente provém uma técnica que é resiliente a ataques do adversário, ou seja, por mais que o atacante tente evadir o mecanismo, a gente consegue não incorporar essa evasão ao sistema e permanecer atualizado ao longo do tempo. E também uma técnica que permite que a gente consiga atualizar de modo confiável essa mudança de tráfego ao longo do tempo. Bom, então aqui é um overview do trabalho em si. A primeira frente que a gente trabalhou foi na capacidade de generalização dos modelos. Para isso, a gente primeiro tratou o problema de que, normalmente, de modo geral, na literatura, os datasets não conseguem incorporar toda a possível variação dos ambientes de produção. Ou seja, normalmente os datasets são limitados em relação não só à quantidade de ataques, ou o comportamento dos ataques, mas também o comportamento dos eventos normais. Ou seja,
o modelo que é utilizado ele tem que ser capaz de tratar essas pequenas variações ou até novos tipos de comportamento. Para isso, a gente criou um conjunto de datasets que provém cada uma dessas características, ou seja, pequenas variações no comportamento do ataque, do tráfego normal, ou até eventos, datasets totalmente diferentes. E a gente obtém um conjunto de métricas, e essas métricas são utilizadas para prover um modelo que é capaz de tratar todas as características de um ambiente de produção. Para isso, a gente utiliza uma técnica de seleção multiobjetivo, que consegue considerar, por exemplo, as características de detecção de ataque, de eventos normais, de detecção de novos ambientes ou de pequenas variações de comportamento e prover um modelo generalizável. A próxima frente de trabalho foi em questão da classificação confiável ao longo do tempo. Um dos principais desafios de aprendizagem de máquina é a questão de como que você consegue tratar um novo evento sendo classificado pelo teu sistema, ou seja, à medida que o tempo vai passando, um novo comportamento de tráfego de rede pode acontecer, um novo ataque, um novo evento normal. Porém, você não consegue atualizar o sistema com essa mesma frequência, ou seja, o teu mecanismo precisa conseguir tratar esse novo comportamento mesmo sem atualização. Para isso, a gente propôs uma técnica que avalia a distribuição das features, para avaliar a confiabilidade das classificações, e comparou com a abordagem tradicionalmente utilizada na literatura. A nossa abordagem consegue melhorar a acurácia, com uma menor taxa de rejeição, quando comparado às técnicas atualmente reportadas na literatura. A segunda frente foi em relação a técnicas de Stream Learning. Para isso, a primeira frente que a gente trabalhou foi em prover um dataset realista que permite a gente avaliar essa mudança de tráfego ao longo do tempo. A gente construiu um dataset denominado Maui Flow, que é composto por 10 anos de tráfego e 30 terabytes de dados. Esses dados são reais e foram feito label através de técnicas não supervisionadas. Nós avaliamos as técnicas atualmente utilizadas na literatura e conseguimos avaliar ou demonstrar que, de modo geral, elas têm uma queda significativa na acurácia meses após o treinamento, ou seja, à medida que o comportamento da rede muda, a acurácia do sistema também cai. Para isso, nós propomos uma técnica que fosse capaz de tratar essa mudança de comportamento através de uma abordagem denominada Conformal Evaluator, ou avaliador de conformidade. A nossa abordagem proposta, ela avalia a similaridade das classificações para tentar prover uma métrica que seja mais eficiente ou mais confiável em relação à confiança dos classificadores. Nós utilizamos esse pipeline de avaliador de conformidade em que nós utilizamos um algoritmo de batch, posteriormente o algoritmo de Stream Learning é utilizado e ele é atualizado de modo incremental, em que um conjunto de instâncias é armazenado, um especialista é consultado em relação ao label dessas instâncias ao longo do tempo, e nós propagamos o label e depois fazemos a atualização incremental do modelo. A abordagem proposta ela consegue tratar os principais desafios em relação a essa mudança de comportamento ao longo do tempo, e nós comparamos com as abordagens na literatura. Novamente, nós conseguimos diminuir a taxa de rejeição e aumentar a acurácia quando comparados às abordagens comumente utilizadas na literatura. Nós utilizamos essa abordagem ao longo dos 10 anos e nós conseguimos prover altas taxas de acurácia com baixas rejeições, aqui nesse caso com altas rejeições, quando nós não fazemos atualização. Porém, quando nós fazemos a atualização incremental, nós conseguimos diminuir de modo significativo a rejeição e também manter a acurácia aceitável. Por fim, nós tratamos a questão de redes de alta velocidade. Para isso, nós propusemos uma técnica denominada Big Flow, que faz a classificação do tráfego em tempo real. Utilizamos técnicas de Stream Processing em Big Data. Nós avaliamos a abordagem proposta e conseguimos demonstrar que a técnica proposta consegue chegar até 10 gigabits de tráfego utilizando 10 nós. E o fato de atualizar o mecanismo de detecção, ele não possui um impacto significativo no throughput do sistema. A aprendizagem de máquina dificilmente é utilizada na literatura e o conjunto de trabalho desenvolvido nesse trabalho de doutorado, ele demonstrou que diversos pontos precisam ser tratados pela literatura para prover uma técnica confiável de detecção de intrusão em ambientes de produção. Como trabalho futuro, nós pretendemos estabelecer um conjunto de guidelines para a literatura e também avaliar outras técnicas de active learning, também trabalhando nessa frente de mudança de comportamento ao longo do tempo. Bom, esse trabalho de doutorado, então, ele resultou em diversas publicações. A parte de generalização resultou em 3 journals e uma conferência. A parte de avaliação da confiança da classificação resultou em um periódico. A parte de resiliência a ataques do adversário resultou em 3 conferências. A parte de avaliação em alta velocidade resultou em um journal.
A parte de atualização ao longo do tempo também resultou em outro periódico. E, por fim, o trabalho como um todo resultou no registro de uma patente. Esse trabalho está atualmente em produção também. Nós temos alunos de mestrado trabalhando no mesmo dataset que continuaram esse trabalho de doutorado lá na PUC Paraná. Então, ele ainda está rendendo outros frutos. Perfeito, Eduardo. Vamos então para o último artigo da sessão, que é Computer Security by Hardware Intrinsic Authentication, do Caio Hoffman, Diego Aranha, Mário Lúcio Cortez e do Guido Araújo. Acho que todo mundo é da Unicamp e o Diego está em algum lugar que eu não vou lembrar agora a localização certinho. Foi elaborado e Bem-vindos, eu sou o Caio, esse é meu trabalho de doutorado, Computer Security by Hardware Intrinsic Authentication. Foi elaborado e defendido no Instituto de Computação em janeiro de 2019. Meus orientadores eram o professor Guido, Mário e Diego. A apresentação está dividida em 6 sessões, vou começar com a motivação. Então, por que segurança para a internet das coisas? Estimativa atual de bilhões de dispositivos, número crescendo, grande parte desses dispositivos são ou serão autônomos e não supervisionados, como self-driving cars, delivery, robots e smart meters. E o que tal autonomia nos traz de preocupação? Bom, primeiramente, identidade e origem de dados. Grande parte desses dispositivos estarão conectados a nuvens e precisarão de credenciais únicas e garantia de origem de dados, autenticidade. Também a localização geográfica variada desses dispositivos terão situações que facilitarão o acesso físico de atacantes. E aí a questão é como podemos manter a autenticidade e a integridade do software nesse cenário. E o que atacantes com acesso físico podem fazer? Eles podem manipular diretamente barramentos e memória, e como consequência disso, inserir código malicioso, restaurar código autêntico, porém bugado, reabilitando falhas, podem restaurar dados válidos, porém ultrapassados, falsificando, por exemplo, o estado atual de um smart meter, podem mover conteúdos de aplicações diferentes, mas que possuem o mesmo hardware e são, por exemplo, de empresas diferentes. E essas violações, elas são violações de autenticidade e integridade do código e dos dados. Então, como as soluções atuais resolvem os problemas levantados? Para a identidade, em geral, geramos chaves e armazenamos essas chaves em memórias não voláteis. Bom, tem 3 problemas aí. Primeiro que como garantimos unicidade para bilhões de chaves? Segundo ponto é quem gera essas chaves? É o distribuidor, é o fabricante, é o usuário final. Terceiro ponto, chaves gravadas em memórias não voláteis não é muito seguro. Se as memórias forem externas, elas são facilmente acessadas. Se elas forem internas, quer dizer que existe um software que grava e lê. E se o atacante tiver acesso, a segurança é perdida. Para a integridade, em geral, a gente usa hashes para regiões da memória, por exemplo, uma hash para todo o firmware do hardware. O problema é que se o atacante conseguir mover a chave, as hashes e o conteúdo da memória, não tem como garantirmos que o hardware para onde ele está movendo vai saber que aquilo não pertence. Podemos gerar chaves únicas e atreladas ao hardware utilizando puffs. Puffs são circuitos que se utilizam das imperfeições do processo de fabricação para gerar bits únicos e aleatórios. Existem diversas formas das quais podemos fazer isso. Por exemplo, criando loops entre componentes para ver qual que é o mais forte. Criando caminhos através dos componentes para ver qual que é o mais lento. Independente da opção, o que os dados mostram é que se observarmos cópias de puffs, a distribuição dos bits é muito próxima do que esperaríamos de um gerador de número aleatórios ideal. Além disso, não precisamos armazenar a chave gerada com esses bits, porque basta que estimulemos novamente as puffs para regenerar a chave.
É lógico que puffs não são uma panaceia. Toda vez que regeneramos a chave, há ruído, portanto, precisamos de correção de erros. Existe também a questão que adicionamos um circuito a mais e o código corretor de erros gera overheads de armazenamento. E esses são os grandes desafios de fazer puffs viáveis aos circuitos. Então o objetivo desse trabalho era achar uma solução que provesse autenticidade para o código, para os dados, junto com a integridade. E fizemos isso adicionando 3 componentes a uma arquitetura de computadores tradicional. Entre esses componentes, talvez o mais diferente seja a memória de tags. Essa memória de tags terá tags onde cada uma representa uma hash de um bloco de memória. Chamamos de PTag Memory porque as tags são baseadas em puff. Quem gera essas tags é o Security Engine, utilizando uma função pseudo-aleatória, e a chave dessa função pseudo-aleatória ela é baseada em puffs. A chave pode ser extraída, por exemplo, das caches do processador, ou pode ser extraída de um circuito adicional de puff. Então, como é que funciona a arquitetura? Tanto a extração da chave como a geração das tags, ela ocorre durante um procedimento que chamamos de enrollment. Então, logo após a geração da chave, o bus handler é ativado, ele vai trazer cada bloco de memória da memória principal para o Security Engine. O Security Engine então vai usar a chave recém-extraída e gerar a respectiva tag e salvá-la na PTag Memory. Durante a execução do sistema, o bus handler monitora as requisições entre o processador e a memória. Numa requisição de leitura, o bus handler captura o bloco de memória e passa ele para o Security Engine. O Security Engine, por sua vez, busca a PTag relacionada ao bloco de memória na PTag Memory e também calcula uma nova PTag sobre o bloco de memória. Se a comparação entre essas PTags falhar, é gerada uma interrupção para o processador. Quando as requisições são de escrita, o bus handler envia o bloco da cache para o Security Engine, que por sua vez gera uma PTag atualizada. Quais as vantagens da arquitetura C-Chia? Os barramentos independentes dão flexibilidade para atendermos números mínimos de latência e throughput. O isolamento da memória de PTags impede alterações por software. A não alteração do núcleo do processador nos dá 100% de compatibilidade com programas atuais. A escolha do puff pode ser livre e, para utilizarmos contramedidas de replay attack, basta que alteremos o Security Engine para ou adicionar uma memória de timestamp ou implementar um controlador e tradutor de endereço para Merkle Tree. Implementamos o C-Chia em FPGA. Em termos de overhead de área, nós temos resultados interessantes. Esse overhead foi calculado como área do circuito adicional sobre a área do processador, excluindo memória. Aqui a gente compara com outras duas arquiteturas que utilizam puffs. Em termos de overhead médio de performance, o nosso melhor caso é quando utilizamos timestamp e o pior caso quando utilizamos Merkle Tree. Se olharmos o pior caso, o que talvez seja uma visão mais realista, nós também temos ainda bons resultados. Como dito anteriormente, é possível utilizar as caches do processador para extrair a chave do C-Chia. Então nós propomos um algoritmo para isso com o propósito de achar chaves estáveis. Utilizando dados reais de várias SRAMs, nós emulamos a execução do algoritmo e os resultados apresentam chaves com distribuição estatística bem próxima àquela de geradores de números aleatórios. Essas chaves também eram bem estáveis, com chance de uma falha a cada 1 milhão de regenerações, e pela forma que é possível extrair as chaves da SRAM, a meta-informação resultante é algo em torno de apenas 32 bytes. Em termos de análise de segurança, fizemos algumas avaliações práticas. Por exemplo, um passo a passo de como aplicar replay attacks na implementação de FPGA e como as contramedidas de timestamp e Merkle Tree impedem o ataque. Mas nossa principal contribuição foi um novo ataque a puffs. Basicamente o que demonstramos é que, apesar de que cada cópia física de uma puff ser única, de modo que se sabemos todos os bits de uma
cópia, essa informação não tem nenhum valor para outra cópia. Nós mostramos, entretanto, que existe uma correlação entre a geração dos bits e o consumo de energia de um chip. E assim é possível que, se o atacante tem conhecimento completo de uma cópia, ele pode revelar bits da outra cópia analisando o consumo de energia. Para finalizar, eu gostaria de dizer que é possível fazer um download da implementação em FPGA nesse site. Em termos de publicações, tivemos 2 papers aceitos em conferências internacionais e uma patente depositada. Para finalizar, gostaria de agradecer meus orientadores, professores Guido, Mari e Diego, as agências de financiamento e as respectivas bolsas, também a professora Catherine, que foi minha supervisora durante meu período sanduíche em Waterloo. E obrigado pela atenção. Perfeito. Chegamos então ao final da apresentação dos vídeos, dos trabalhos. A gente vai agora iniciar a fase de perguntas aí sobre os trabalhos. Então, eu queria convidar de cara, deixa eu achar os nomes aqui, o Alan, né, para que a gente consiga fazer algumas perguntas aqui, se a plateia tiver alguma dúvida em relação ao trabalho do Alan. Alan, está por aí? Estou aqui. O Oi, áudio deu Alan, uma pronto. picotada, mas eu ouvi aqui o final. Pronto, perfeito. Senhores, nossa querida plateia, audiência, temos perguntas para o Alan? Opa, Daniel Batista falando aqui da USP. Parabéns, Alan, pelo trabalho. Eu tenho uma dúvida sobre a ideia das contramedidas. Me corrija se eu estiver errado, mas a ideia ali é que o administrador daquela rede, ele rode, por exemplo, aquela contramedida 1 para atrapalhar o aprendizado. E aí quem estiver usando alguma técnica para tentar descobrir como é que a rede funciona seria prejudicado por causa dessa contramedida. A minha dúvida é, a ideia é rodar essa contramedida a partir do momento em que se tem uma suspeita de que tem alguém monitorando, ou isso tem que ser feito sempre? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu queria saber se vocês fizeram algum experimento que mostre a sobrecarga disso. O quanto isso exige da rede para você atrapalhar, né, alguém que esteja tentando fazer um aprendizado. Você até mostrou um gráfico lá, mas não ficou muito claro para mim se aquele gráfico, na hora que você falava da contramedida 1, era justamente um gráfico que tinha relação com essa questão de quanto de sobrecarga que você põe no sistema ao você fazer isso que atrapalha o aprendizado. Primeiro, agradeço a pergunta, Daniel. A ideia é essa mesmo, é dificultar o aprendizado, né? Quando a gente passa a discutir ataque de identificação de sistemas, a gente pensou em formas de dificultar esse ataque a partir do momento em que se presume que o atacante já tem acesso aos sinais que estão sendo transmitidos naquela rede de um sistema de controle industrial. Então, a técnica ela faz um chaveamento da função de controle, o que não gera uma alteração no tráfego da rede. O que ela faz mudar é o conteúdo de cada pacote que é transmitido. Então, existe um algoritmo de controle que roda num controlador lógico programável, que vai conduzir a planta para o comportamento desejado, e a gente faz um chaveamento dessas funções de controle para que o modelo identificado seja prejudicado e o atacante não tenha informação segura e acurada da planta. Então, isso não aumenta o volume de tráfego na rede, mas altera sim a informação que está sendo transmitida naquele mesmo streaming que estaria sendo transmitido normalmente. O que muda é a informação. Existe uma relação de compromisso, um preço que se paga, e aí a gente o que a gente fez foi fazer com que isso ficasse dentro de parâmetros aceitáveis, que ao fazer esse chaveamento, a gente não pode causar uma instabilidade na planta, ou seja, acabar que a contramedida que sim, seria executada constantemente, até uma pergunta que você fez, a gente tem que ter um cuidado para que não cause, esse chaveamento de funções não cause um efeito de instabilidade na planta, e a gente usa uma técnica de Average Dwell Time, uma técnica da teoria de controle em que a gente tem que manter esse chaveamento dentro de alguns limites que a gente define numa função de distribuição de probabilidade que define esse chaveamento das funções. Então, isso a gente verificou por meio de simulações que não há
uma instabilidade, a contramedida não causa instabilidade na planta, porém o que a gente verifica é que pode haver um aumento para o tempo de acomodação do sistema. Então, se eu quero que o meu sistema, que seja um elevador, um motor de uma planta industrial, ele acomode no set point, no ponto em que a gente deseja que ele opere em 4 segundos, por exemplo, pode haver um aumento desse tempo de acomodação. Ainda assim, o que eu mostrei naquele gráfico é que esse tempo que aparece na curva desejada e na região marcada como a resposta do sistema com a contramedida, é que esse tempo de acomodação ele não aumenta a ponto de prejudicar a aplicação permanente da contramedida, visando a dificultar o aprendizado por parte do atacante. Perfeito. Obrigado. Pessoal, dúvidas para o Alan? Desculpa, perguntas, né? Dúvidas, não perguntas para o Alan? O Santinho que está calado não tem uma pergunta, não acredito. Como mudou o SBSeg, né? Não tem pergunta. Eu vou agradecer o Alan, então. Alan, obrigado pela sua apresentação, pelo seu trabalho. Tá, eu vou então chamar o Thiago. Acho que é o Thiago agora. É o Thiago Rocha agora, para a gente poder também tirar algumas dúvidas com o Thiago. Thiago, está por aí? Oi, professor. Estou por aqui, sim. Pronto, então vamos nós. Boa tarde. Senhores, boa tarde. Boa tarde, Thiago, desculpa. Temos perguntas para o Thiago? Eu vou ser o chato da sessão. Daniel Batista da USP de novo, vou fazer mais uma pergunta. Tiago, parabéns pelo trabalho, assim como eu falei para o Alan. Eu entendi lá o seu fluxograma, né, em que você pega informação e você colocou uma figura lá com HTTP. Então, eu entendi que você está pegando as informações para alimentar o seu sistema, que são informações da descrição da aplicação, por exemplo. Eu suponho que seja isso. E aí minha dúvida é que em algum momento você falou que o sistema ele fica verificando o que está sendo feito, né? Que dados estão sendo coletados. Esses dados e que mostrem, por exemplo, que a recomendação foi errada, eles podem ser usados para realimentar o sistema e consertar a recomendação para uma pessoa que venha pedir essa recomendação depois? Ou de fato a entrada para o sistema representada por aquele HTTP que você colocou lá no fluxograma é algo que já está estático sobre aquele aplicativo disponível, imagino, na Play Store, por exemplo? Eu não entendi bem a pergunta. Assim, os dados que são obtidos para alimentar o sistema, ele pode receber como entrada ou uma APK, tá? Ou o endereço da loja, que aí tá como exemplo na figura um link da Play Store, mas poderia ser de outra loja, que aí é feito o download, né, dessa APK e são extraídas as características dela, tá? As características que são extraídas para o sistema são pego informações da loja, tá? Como número de downloads, algumas informações que tem lá, e também são extraídas características usando análise estática, tá? Onde a gente pega informações do Android Manifest, que é o arquivo de configuração de toda a APK Android, e também são obtidas chamadas de sistema das APKs, mas tudo isso é de forma estática, tá? Tá bom. Então, Aí só para confirmar, então você não roda o aplicativo para extrair alguma informação? Não, a gente não faz análise dinâmica. Ela está Entendi. como trabalhos futuros para a gente fazer numa outra Tá bom. oportunidade. Minha dúvida era justamente essa, se você colocava o aplicativo para rodar e se você usava essa informação para realimentar a sua recomendação. Mas tá bom, entendi. Obrigado. Obrigado, Daniel. Perguntas para o Thiago? Marco Aurélio, da Unicamp. O Marco. Tiago, não ficou muito claro para mim na sua apresentação aí, o que você considera assim, mais relevante, mais importante aí do seu sistema, né? Se é a recomendação para um software similar, que você mostrou que ele recomenda de forma mais precisa,
ou se é a questão da detecção de problema de segurança e de privacidade. O que seria o ponto mais forte aí do sistema de vocês? Obrigado. Assim, são duas características importantes do trabalho. Eu ainda adicionaria uma terceira, que é o fato do mapeamento das informações para criar os predicados para o usuário realmente saber o que está acontecendo dentro do dispositivo dele, né? São três contribuições que considero relevantes para o trabalho. Tiago, deixa eu complementar a pergunta do Marco, que até me chamou a atenção. É porque a tua apresentação, ela focou mais na ideia de similaridade dos aplicativos. Talvez tenha faltado um slide sobre a questão de segurança, digamos assim. E aí passou a impressão de que era mais um sistema de recomendação mesmo do que um trabalho de segurança. Ah, entendi. Então, assim, assim, focando em segurança, o que o teu trabalho consegue obter de informação relativa à segurança, vamos chamar assim. Esquecendo que ele dá ali a lista de aplicativos similares. Em relação à segurança, o que ele retorna? As duas principais contribuições com relação à segurança, primeiro é a camada de machine learning, né, que ela é adicionada antes para fazer essa verificação, né, classificar o aplicativo se ele é maligno ou benigno. E uma outra contribuição é a parte do score de privacidade, tá? Que as abordagens anteriores elas faziam uma verificação usando apenas a categorização do Android, né? Se as permissões são normais ou perigosas. E nem sempre uma permissão normal ela vai causar um dano menor do que uma permissão perigosa. Então a gente criou uma forma diferente de fazer o cálculo desse score de privacidade, baseado na quantidade de vezes que a permissão aparece no conjunto das aplicações. Acho que entendi. Marco, desculpa ter te interrompido. Não, tá ok. Era nessa linha mesmo, já complementou. Obrigado. Mais alguma pergunta para o Tiago? Se não, vamos agradecer então o Tiago. Tiago, obrigado pela apresentação, pelo artigo. Eu vou pedir então agora para o Vitor, né, se apresentar, para a gente tirar algumas dúvidas sobre o trabalho do Vitor. Olá, Feitosa. Tudo bem, Vitor? Prazer. Vamos nós, pessoal, dúvidas sobre o trabalho do Vitor? Perguntas? Opa, tem alguém querendo falar? Daniel Batista de novo aqui. O Daniel. Vamos lá. Eu fiquei curioso sobre a criação da base dos blocos comuns, porque pelo que eu entendi lá no slide 8, você falou que isso foi uma contribuição do trabalho, né? Você até deu exemplo lá mostrando aquele início lá do Word, e que vocês teriam construído essa base de blocos comum. Você pode falar um pouco desse processo? Isso é algo manual? Isso é algo que demorou muito tempo? E essa base, ela está pública? Qualquer pessoa pode acessar? Vocês disponibilizaram ela para alguém que queira fazer alguma pesquisa relacionada? Olá, Daniel. Então, a nossa contribuição não é na criação da base, mas sim no método de você identificar os blocos comuns. Nós utilizamos as próprias ferramentas de Approximate Matching, o processo que ela acaba gerando o Digest, ela extrai algumas características dos objetos. Nós pegamos essas características para poder, usamos essas próprias características para identificar quando essa característica, se ela ocorrer em vários arquivos, a mesma característica, na verdade essa característica seria uma sequência de bytes. Então, por exemplo, se essa sequência de bytes ocorre em vários arquivos do tipo doc, por exemplo, então a gente tem uma alta probabilidade desse fazer parte de um bloco comum. Então, o que nós fizemos? Nós construímos, apenas foi uma prova de conceito, né?
onde nós pegamos uma base de dados utilizadas da literatura, que é a T5, tem vários arquivos de vários tipos, né? Tem arquivo HTML, doc, XLS, PPT, enfim, tem imagens, e nós utilizamos o próprio processo de extração de features do SDHash para poder extrair todas as features desse objeto e organizar nessa base de dados que nós criamos, né? E depois nós verificamos quais daquelas features elas ocorreram em vários arquivos. Então, se uma feature ocorreu em muitos arquivos, então ela tem uma grande probabilidade dessa uma feature comum. Então, nós acabamos removendo essa feature do Digest, quando você vai gerar, né, a assinatura de um objeto, porque na hora que você for comparar dois objetos, você não vai ter mais, ou vai ter um impacto bem menor desses blocos comuns no Digest. Então, se tiver algum match, ou se a ferramenta reportar algum nível de similaridade, é porque assim, tem grande chance de ser uma similaridade relacionada a conteúdo, por exemplo, de usuário, né? Que é, por exemplo, o texto que o usuário digitou no doc dele. Não uma estrutura do doc que aconteceu de estar presente nesses dois arquivos, que foi inserido pela própria aplicação, entendeu? Então, assim, nós criamos essa base de dados utilizando, né, diversos arquivos. Nós podemos disponibilizar, sim. Temos, inclusive, um artigo que ganhou o prêmio no SBSeg o ano passado, relacionado a esse tema. Então, tem o link do nosso Git lá, mas se você me procurar depois no chat, eu posso te mandar aqui se você tiver interesse. E a gente disponibiliza já a base, já com todas essas features extraídas, e nós criamos uma versão, né, melhorada do SDHash, que ele já faz a consulta nessa base e já evita dessas features quando ele está fazendo a criação do Digest. Deu para entender? Sim, entendi. Vocês então pegaram essa base que já tinha esses vários arquivos e passaram o método de vocês para identificar esses blocos comuns que não tem nada a ver com conteúdo, que é alguma coisa que todo doc vai ter, tá. E nessa linha, vocês encontraram alguma coisa que foi um achado muito excepcional? Tipo, o do doc eu entendi que você falou que é algo bem conhecido, né? Apareceu alguma coisa que vocês falaram, olha só, a gente não imaginava que tinha isso aqui, ou não? Ou de fato o que vocês acabaram percebendo já era o esperado? Então, a gente encontrou, por exemplo, vestígios, por exemplo, tinha um bloco comum que se repetia não só em arquivos do próprio tipo, mas de tipos diferentes. Então, sei lá, tabela de cor, então acabava influenciando, pegava arquivo PDF, doc e imagem, entendeu? Então, a gente acabou encontrando várias estruturas em comum em objetos de tipos diferentes também, né? E também teve bastante conteúdo relacionado a template, que é um outro estudo que tem até um aluno hoje que está trabalhando um pouco nesse sentido, né, com o professor Marco Aurélio, e um dos caminhos é a identificação de template. Então, por exemplo, você tem uma empresa, ela emite um documento e esse documento tem lá o logo da empresa, tem o endereço no rodapé. Então, esse tipo de informação, seria apenas um único exemplo, né, acaba se repetindo em vários outros arquivos da mesma empresa. Mas se você pegar uma base geral, ele acaba não se repetindo. Então, nessa base de dados que a gente teve acesso, a gente teve alguns exemplos desse tipo. Teve exemplo também, sei lá, de página HTML que tinha código em JavaScript, né? Então, a gente conseguiu identificar alguns arquivos que usavam o mesmo JavaScript, né? Alguns exemplos aí que eu lembro de cabeça. Entendi. Obrigado. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Valeu. Não, obrigado pela pergunta. Obrigado, Daniel. Por sinal, acho que o Daniel leu os reviews, né? Porque justamente acho que tinha isso. Eu dei uma olhadinha de manhã na revisão do artigo do Vitor e tinha isso, né? A base está disponível e qual era a contribuição. Acho que o Daniel foi certeiro aí, casou com os revisores. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida para tirar com o Vitor? Não? Então, Vitor, muito obrigado pelo teu trabalho, pelo teu artigo, pela tua apresentação. Eu vou chamar então o Eduardo, né, para se apresentar aí, para a gente poder tirar dúvidas sobre o trabalho dele. Opa, tudo bem? Vamos, Eduardo. Olha o fundo do Eduardo, tá vendo? Chique, ó. Ué. Senhores, dúvidas sobre o trabalho do Eduardo? Olá, eu posso perguntar de novo? À vontade. Eu tenho uma também, tá vendo? Tá bom. Bom, eu, de forma atrasada, boa tarde a todos aí, Feitosa, Daniel, todo mundo aí.
Eduardo, na sua apresentação, você falou lá sobre uma atualização incremental, não é isso? Sim, sim. Não ficou claro, foi o seguinte, quando você decide fazer essa atualização incremental, como é que ela é feita? Ela é feita com o sistema em funcionamento ou você tem que parar tudo e fazer um novo treinamento? Ou isso acontece de forma online enquanto o sistema está trabalhando? Isso não ficou muito claro para mim. Então, no periódico que a gente publicou do Big Flow, a ideia basicamente era a gente prover duas principais propriedades, né, para atualização. A primeira que a gente argumenta é que você não consegue pegar todos os labels dos eventos. Então, você tem que basicamente atualizar o modelo com um subset limitado de instâncias, né? Então, a gente usa uma técnica de rejeição que é basicamente para a gente determinar, bom, desse subset, qual é a fração que eu preciso usar para atualizar? E a gente assume isso. Aí a gente consulta o especialista e essa atualização é feita em produção, entre aspas. Então, aquele throughput que a gente mediu é o throughput com esse tempo gasto para fazer a atualização incremental. Só que a gente faz isso meio que de modo periódico, né? Então, a cada dia no dataset a gente faz essa atualização incremental. Só que como é um subset muito limitado, a gente consegue diminuir esse tempo gasto, né? Porque é basicamente os eventos rejeitados do sistema, que é uma taxa de rejeição relativamente baixa. Não sei se ficou claro. Acho que ficou mais claro, sim. Obrigado. Ok. Pessoal, perguntas para o Eduardo? Então, eu tenho uma aqui. Eduardo, eu fiquei com dúvida no final, quando tu estava explicando ali os resultados com a parte de trabalhos futuros, digamos assim. Eu não consegui ver bem ali qual é assim, não ficou claro o avanço no estado da arte, até porque você chegou a falar um pouco sobre ainda vai demorar para encontrar alguma coisa. Que se desse um foco nisso, qual é o avanço no estado da arte do teu trabalho? O nosso trabalho, o principal ponto que a gente argumenta no trabalho é que existe muita coisa de aprendizagem de máquina para IDS, assim, o tempo todo alguém publica alguma coisa com isso, mas basicamente os resultados ninguém consegue colocar em produção, né? Então o ponto principal do nosso trabalho é a gente questionar esses pontos e tentar solucionar pelo menos a maioria dos que a gente questiona, né? Principalmente quando a gente olha as características de rede e compara com o que a aprendizagem de máquina assume, né? Que basicamente assume que o comportamento não muda, que o comportamento é muito estático, esse tipo de coisa. A gente provém essas características em cada uma das frentes que a gente trabalhou. Então, por exemplo, a gente trata a questão de generalização do modelo. A gente vê as características da rede e analisa elas para gerar o modelo. Então, é uma contribuição nessa linha. A gente tem várias contribuições de outras frentes, óbvio. A contribuição como um todo, assim, que eu diria, do doutorado em si, é basicamente esse conjunto de técnicas que a gente consegue prover, que trata, de fato, esses problemas que estão em aberto na literatura. Como trabalho futuro, que eu deixei assim como que a gente, na verdade, já está trabalhando atualmente, normalmente os autores sempre assumem várias coisas, né? Então, por exemplo, é comum você ler um artigo de IDS e o pessoal fala assim, se mudar o ambiente, você faz atualização periódica, daí é só refazer. Mas ninguém fala qual é o problema de você refazer, né? Que você precisa de um especialista, você precisa colocar o sistema fora do ar, esse tipo de coisa. Então, a gente deu o primeiro passo nessa linha de mudança de comportamento, mas ainda tem muita frente que a gente consegue trabalhar. Então, por exemplo, tem um artigo desse ano que vai ser apresentado aqui no SBSEG que a gente usou Reinforcement Learning nessa questão. Ou seja, como é que você consegue fazer o modelo ir melhorando com o tempo, né? Perfeito. A gente tem um periódico que já está em minor, numa transaction, que a gente faz uma técnica para ele conseguir durar mais tempo o modelo, né? Então, o que você percebe é que dá um mês, o modelo já diminuiu muito a acurácia. Então, como é que você consegue treinar um modelo que ele demora mais para cair essa acurácia, sabe? Então, a gente tem várias frentes que a gente está trabalhando. A gente tem 2 alunos de mestrado hoje nisso já. Então, tem várias frentes. Assim. Tem um aluno trabalhando com diversidade. Então, tem vários caminhos que a gente está seguindo nessa frente. Beleza, respondido. Não, tranquilo. Por mim, perfeito. Pessoal, dúvidas para o Eduardo? Perguntas? Então, eu vou agradecer ao Eduardo. Eduardo, obrigado pelo trabalho, pela apresentação. E eu vou chamar, então, o Caio, para a gente fechar aqui a nossa sessão, fazendo perguntas aqui para o Caio sobre o seu trabalho. Caio, tá por aí? Aqui. Pronto. Tá agora tá. Pronto, perfeito, Caio. Senhores, dúvidas para o Caio? Sem dúvidas. Sem dúvidas? O que é isso? Ainda me abandonaram agora o Daniel e o... o Marcos tá ali, ó. O Marcos se apresentou. Eu tenho uma pergunta aqui para o Caio, sim. Eu achei bastante interessante o trabalho.
a apresentação foi bem clara também, mas mesmo assim a gente que não está ainda habituado com a arquitetura fica com algumas dúvidas, né? Uhum. E você, pela sua apresentação, dava para entender o seguinte, que aquela PTAG, a memória dos tags, né? Sim. Que ela ficava isolada, fora daquele chip principal, onde estava lá o módulo de segurança. E eu não entendi muito bem se ela está fora, se ela está dentro, depois você fala no final que ela está isolada, né? Você podia esclarecer melhor isso aí, como é que essa comunicação do módulo com essa memória, porque me parece que aí pode ser um ponto de vulnerabilidade, né? Se tiver um caminho ali entre esse módulo e essa memória para interceptar os dados, pode ser um ponto de vulnerabilidade, não pode não? Não, ela está fora mesmo, ela não está no chip e ela pode ser manipulada. A ideia é que ela seja passiva de manipulação. Então, por exemplo, se o atacante, por exemplo, quer tentar alterar o bloco de memória e também a hash daquele bloco, ele pode fazer. O que a gente está enforçando é que a probabilidade dele conseguir é baixa, seria o tamanho da hash, né? Seria um ataque proporcional ao tamanho da hash, porque ele tem que ter a chave criptográfica que está dentro do chip lá. E a chave você gera, usa e pode descartar, se, por exemplo, reiniciar o computador ou desligar, etc. Entendi. Ficou mais claro agora? Outra pergunta é o seguinte, você falou sobre a questão da correlação, a gente sabe que os puffs aí são diferentes uns dos outros, mas tem um problema de estabilidade, né? Quer dizer, um mesmo puff, o mesmo circuito, dependendo da temperatura, dependendo de... Enfim, o mesmo circuito pode ter um comportamento um pouco diferente. Como é que vocês lidaram com essa questão aí da instabilidade dos puffs? Então, na questão da... Bom, seriam duas partes aí. A primeira seria da arquitetura e depois a do ataque, né? Na questão da arquitetura, a gente não fez análise de temperatura, mas o que a gente tenta fazer é uma estimativa da estabilidade conforme a gente desafia o puff, né? A gente estimula o puff. Então, a gente estimula uma vez, pega esses dados, estimula uma segunda vez e aí vai acumulando essas imagens né, de bits e aí a gente faz uma probabilidade de quantas vezes a gente precisaria estimular para conseguir uma certa estabilidade. Então, seria esse ponto. É lógico que, por exemplo, se você alterar a temperatura, talvez você precise estimular mais vezes para ter uma estabilidade que você deseja, né? Mas o processo seria o mesmo, só mudaria aí as condições de como que quantos estímulos da puff, etc. E na questão do ataque, a gente também não analisou temperatura, né? Mas pode sim que se você fazer o profile, né? Do chip na temperatura ambiente, depois você vai perto do dispositivo que está fora e está mais frio, você não vai ter a mesma probabilidade de alcançar o ataque. E essas duas coisas não foram levadas em conta, né? Não é tão simples fazer, precisa de uma câmera para isolar, para medir, mas a gente levou na medida do possível, né? No ataque a gente não leva em conta, mas para a arquitetura os parâmetros você pode configurar conforme você depende da temperatura. Né? Tá ok, Caio. Obrigado, então. Obrigado pela pergunta. Obrigado, Marco. Alguém? Mais alguma pergunta? Não? Então, eu vou agradecer também ao Caio pela apresentação, pelo artigo. E antes de liberá-los, né, eu gostaria de fazer 3 coisinhas. Primeiro avisar os autores, né, do CDDSEG, que esse ano nós mudamos a premiação. A premiação geralmente é no primeiro dia, na abertura do evento. E aí, esse ano a gente resolveu fazer a entrega dos prêmios de menção honrosa e Best Paper na quinta-feira, né, junto com o final do SBSEG, digamos assim, da trilha principal, né? Então, na quinta-feira, na sessão após as palestras, vai ter ali a entrega das premiações, tá? Então, não vai ser hoje, como era o costume, né? Vai ser somente na quinta-feira.
Convidá-los também para a abertura do evento, que é daqui a pouquinho, às 15h45, às 16h45, desculpa, 15 para mim aqui. Né? Então, teremos a abertura oficial do SBSEG, acho que tem a sala preparada para isso. E também convidá-los amanhã para a reunião da Comissão Especial de Segurança. O professor Altair está por aí como coordenador, não sei se ele quer falar alguma coisa, mas amanhã, também ao final do dia, teremos a reunião da Comissão Especial de Segurança. É uma reunião aberta a toda a comunidade de segurança, então fica o convite para que todos vocês deem um pulinho lá com a gente. Tá bom? Dito isso, muito obrigado a todos, né? E esperamos agora vê-los durante o SBSEG aí até sexta-feira. Obrigado. Obrigado, Feitosa. Até mais, então. Obrigado, Marco. Obrigado, Daniel, pelas perguntas. Obrigado a todos pela participação. Valeu, Eduardo. Tchau. Até já. Abraço. Até daqui a pouquinho, é verdade. Nas outras salas. Até mais. Com certeza. Até mais. O que eu posso fazer aqui?